Olá, boa noite. Novamente estou eu falando sobre meu assunto predileto, até certo ponto. Na verdade, eu preparei essa palestra sobre as urnas eletrônicas, mas ontem eu mudei de ideia. Essa palestra, na verdade, vai ser sobre torradeiras elétricas. Quem assistiu o Focus no programa do Bial essa semana? O presidente do TSE foi ao programa do Bial para argumentar que, como as urnas eletrônicas são desconectadas da internet, elas são muito mais próximas a torradeiras elétricas do que sistemas computacionais complexos, portanto, são seguras. Então, meu objetivo aqui é desmontar essa argumentação. Próximo slide, por favor. Esse é o título real da palestra. A gente pode passar para o próximo também. Então, vamos começar com um pouco de contexto. Próximo slide, por favor. Qualquer sistema de votação eletrônica, ou qualquer sistema de votação, na verdade, precisa satisfazer um conjunto de propriedades de segurança. Alguns dessas propriedades são imediatamente visíveis em alguns sistemas de votação. Então, a gente entende, por exemplo, que num sistema de votação por cédulas, o sigilo do voto é preservado porque você tem uma cabine para preencher as suas escolhas e mistura o seu voto junto com os votos dos outros eleitores. Isso é bem imediato. Isso não é tão imediato ao se analisar um sistema de votação eletrônica. Mas qualquer sistema de votação precisa autenticar seus eleitores, só permitir votar aqueles eleitores que estão devidamente registrados para tal, precisa preservar o sigilo do voto, isso é verdade para a maioria das democracias do Ocidente, pelo menos, a gente tem eleições com votos secretos, precisa preservar a intenção do eleitor no resultado final, então a integridade dos resultados, e precisa fornecer a possibilidade de auditoria. É democrático permitir a parte que perdeu a eleição questionar os resultados da eleição para tentar descobrir qual é o resultado real, e a auditoria, claro, precisa ter uma chance de produzir um resultado diferente do oficial. Idealmente, isso é um requisito constitucional até em outros países, a auditoria precisa ou deve poder ser feita por auditores sem especialização, que não precisam ser especialistas em criptografia ou em software, em engenharia reversa e afins. Então, esse é o entendimento em vários países. Em um sistema de votação exclusivamente eletrônico como o nosso, é evidente que todas essas propriedades de segurança precisam ser fornecidas por recursos tecnológicos. No caso da autenticação dos eleitores, está a implementação da identificação biométrica. No caso do sigilo e integridade dos resultados, o sigilo do voto na integridade dos resultados é a responsabilidade do software de votação. No caso da possibilidade de auditoria, argumenta-se que um sistema exclusivamente eletrônico não fornece a possibilidade de auditoria plena, especialmente para auditores sem especialização. Esse deveria ser um ponto fácil de defender. As urnas eletrônicas no Brasil começaram a ser implantadas em 96. Então, municípios com acima de 200 mil eleitores tiveram eleições eletrônicas naquele ano. A implantação completa terminou no ano 2000. Então, a partir de 2000, ou desde 2000, nós temos eleições puramente eletrônicas. Após muita pressão da comunidade técnica, em 2002, o TSE fez uma experiência com o voto impresso em algumas das urnas. Mas eles alegam que, era muito custoso, muito caro, complicava a logística, o papel travava, porque a umidade da Amazônia, tem uma série de justificativas que eles apresentam para argumentar que essa foi uma experiência falha. A ideia, já em 2012, era acoplar uma impressora à urna que imprima as escolhas do eleitor e apresente essas escolhas para o eleitor durante a interação com o equipamento para que ele confirme ou refute aquele conjunto de escolhas impressas em papel. Se ele aceitar aquelas escolhas, se o papel de fato contém corretamente as suas escolhas naquela eleição, esse papel fica na sessão eleitoral para uma recontagem ou auditoria posterior. É assim que é implementado em todo o resto do mundo que adota tecnologia parecida, não seria diferente aqui. Entre 2004 e 2008, o TSE migrou de tecnologia, então, anteriormente eles utilizavam, a gente chegou a utilizar o Windows Compact Edition em eleições presidenciais, inclusive. A partir de 2004, eles migraram para soluções baseadas em Linux. Então, a urna eletrônica hoje roda uma versão customizada de uma distribuição Linux. E também houve uma diferença fundamental em como o software é desenvolvido. Antes de 2004, as máquinas de votar já vinham com software, o software era mantido por uma empresa que as fabricava, Diebold. A partir de 2006, essa responsabilidade foi tomada pela autoridade eleitoral. Então, hoje, o TSE, há muito tempo, nos últimos 10 anos, o TSE tem sido responsável por produzir e manter o software de votação. Em 2009, começa a era dos testes públicos de segurança. Então,
com a falha do voto impresso e a pressão continuada da comunidade técnica, eles decidiram organizar eventos onde especialistas externos podem examinar a segurança de alguns dos mecanismos implementados no equipamento. Então, vou falar bastante dos resultados nos últimos testes, não só pela minha equipe, mas por outros especialistas também. Esse ano, tudo indica que teremos implantação ao menos parcial do voto impresso, fala-se muito em 5% das urnas, se a licitação terminar a tempo e os procedimentos forem publicados também a tempo, tem uma série de condicionantes aí. E espere-se também que, né, a Procuradoria-Geral da República, a ação impetrada pela PGR de inconstitucionalidade não avance rápido o suficiente para o Supremo derrubar a lei do voto impresso antes das eleições, pelo menos eu torço particularmente para que isso não aconteça. Mas, se isso não acontecer, talvez, em 2 ou 3 próximas eleições, teremos voto impresso plenamente implementado em todas as urnas. Como o sistema se organiza? Então, o software é desenvolvido pelo TSE, por uma equipe dedicada do TSE, e mantido entre eleições, o que é diferente de outros países. Então, o software é corrigido, aprimorado, outras partes certamente pioram ao longo do tempo, mas ele é distribuído novamente para as urnas eletrônicas antes de cada eleição. Então, a equipe de desenvolvimento produz o software. Alguns meses antes da eleição, o código-fonte de uma certa versão do software é exposta para partidos políticos, né, e outros fiscais da sociedade civil. Tem uma série de órgãos que podem indicar fiscais. E também uma certa versão do software, no ano antes da eleição, é colocada em teste nesses testes públicos de segurança. Quando decide-se que uma versão posterior do software vai ser utilizada na eleição, essa versão é transmitida para os TRS, que se encarregam de gravar essa versão do software no flash de carga. O flash de carga é um cartão de memória que instala o software na urna eletrônica. Então, esse processo chama-se carga ou inseminação. Então, as urnas ficam armazenadas remotamente, como elas não têm conexão via internet, um cartão de flash chega até as urnas para instalar a versão mais nova, né, tomara que a legítima, a correta, que vem do TSE, seja instalada naqueles dispositivos, nas urnas eletrônicas. No dia da votação, todo mundo mais ou menos conhece como as coisas funcionam, né? O mesário imprime a 0ª no início do dia, abre a sessão de votação, as pessoas se identificam, às 17 horas, se não tiver ninguém na fila, a sessão de votação é interrompida e passa-se a transmitir os resultados, né? Então, um boletim de urna impresso é impresso e colocado, fixado na sessão eleitoral, e a urna também grava num pendrive chamado mídia de resultados uma série de arquivos que tem log, uma versão eletrônica do boletim de urna, o RDV, que eu vou falar um pouco mais à frente, que é uma lista embaralhada dos votos depositados pelos eleitores. Esses arquivos são transmitidos para o totalizador na etapa posterior, né? Então, esses pendrives são tirados da urna eletrônica, acoplados numa outra máquina, e seu conteúdo é transmitido para o totalizador. Depois da eleição, o resultado, né, depois de somar todos esses resultados parciais, e o resultado for publicado, alguém também sempre pode pedir auditoria, né? Então, qualquer auditoria é necessariamente feita após as eleições. Então, o TSE alega que há vários recursos de transparência ao longo desse processo, né? A inspeção de códigos, testes públicos de segurança ocorrem na fase de preparação, antes das eleições acontecerem, enquanto o software está sendo produzido. A Zeretma, que é o documento que abre a sessão de votação no dia da eleição, é um recurso que marca pelo menos o instante em que isso aconteceu durante a votação. O RDV é essa lista embaralhada de escolhas dos eleitores que o TSE alega que é útil para recontagem. Eu vou questionar esse ponto posteriormente. E há também, em paralelo à sessão de votação, o que eles chamam de votação paralela, que é basicamente uma votação simulada, com votos declarados, para tentar se obter evidências que a urna está se comportando honestamente nas sessões eleitorais reais. Então, que se organiza uma eleição de mentirinha, né, onde todo mundo declara o seu voto e vota na urna, e verifica se o resultado computado pela urna bate com esses votos declarados. Se a urna se comportou de maneira honesta nessa simulação, provavelmente ela se comporta também de maneira honesta nas sessões eleitorais. Pelo menos esse é o argumento, é o raciocínio por trás da votação paralela. A fase de totalização, onde se transmite os resultados parciais, é talvez a mais transparente nas eleições brasileiras, porque você sempre pode conferir o resultado de uma certa sessão eleitoral impresso por uma urna eletrônica com o resultado eletrônico recebido pelo TSE na etapa de totalização e verificar se houve distorção na transmissão desse documento. Se você é equipado o suficiente a ponto de coletar uma amostra significativa desses boletins de urna em papel, você pode até fazer uma totalização por amostragem e tentar aproximar o resultado global, apesar de que os desafios logísticos para fazê-lo são de fato, né, importantes. Bem, quais são as limitações desses mecanismos de transparência? Por que eles não são suficientes? Próximo slide, por favor. A começar pelos testes públicos de segurança. Então, foram
Tivemos algumas edições já desse evento, a primeira em 2009, eu coordenei a equipe em 2012 e 2017, e houve uma outra edição em 2016. São 4 edições até agora. Primeiro, o formato desses testes é muito burocrático. Para dar uma ideia, na edição do ano passado, nós tivemos que preencher múltiplas instâncias de 8 tipos de formulários. E tinha um formulário que você preenchia para poder preencher um outro formulário. Assim. Então, era emblemático, do ponto de vista de como o Estado brasileiro, às vezes, funciona. Ele ocorre de maneira irregular, agora ele deve ocorrer de maneira mais regular, porque tem uma resolução do TSE que determina que ele aconteça em ano antes de eleição, mas a gente teve, por exemplo, as eleições de 2014, que não tiveram testes públicos de segurança no ano anterior. O escopo e a duração dos testes é determinado pelo TSE. Então, para dar um exemplo de subsistema que continua fora de escopo, é a identificação biométrica. Apesar de estar em produção há muitos anos, ela continua fora de escopo nos testes, o que quer dizer que ninguém, durante os testes, pode testar a identificação biométrica de maneira adversarial, montar um ataque para verificar se o sistema oferece, né, as garantias de autenticação do eleitor que você espera. Então, o TSE justifica que ele é imaturo, esse subsistema ainda é imaturo do ponto de vista tecnológico para ser testado adversarialmente, mas ele está em produção, né? É importante registrar isso. As condições de trabalho são bem pouco realistas. Há uma série de restrições artificiais, como, por exemplo, a gente não pode levar as próprias máquinas, a gente tem que usar as máquinas do TSE. Você tem que solicitar autorização para o software que você, né, trouxe para poder utilizar durante os testes, seja instalado na máquina do TSE, e aí falta um pacote, você perde um monte de tempo montando um ambiente de trabalho razoável, o que certamente não aconteceria numa tentativa real de fraude, onde o fraudador pode trabalhar com as suas ferramentas aqui que está acostumado a utilizar. O teste também força todo mundo a pensar como um atacante externo. Apesar dos investigadores terem acesso ao código-fonte, né, desde a edição de 2012 do sistema, para entender como o sistema funciona, você não pode, por exemplo, compilar uma versão diferente do software e carregar na urna. Então, você tem, o modelo adversário capturado é basicamente o de um fiscal de partido que talvez frequentou várias vezes a inspeção de código, coletou informação sobre o sistema e tenta montar uma fraude na eleição real. Isso não captura todos os atacantes realistas ou relevantes para uma eleição presidencial, por exemplo. E há um conflito de interesse intrínseco, é o próprio TSE que organiza os testes. Então, várias das restrições parecem colaborar para que resultados relevantes não sejam obtidos durante os dias de teste. Em 2016, foi a edição menos transparente, eu diria, dos testes, porque todos os investigadores foram obrigados, para participar, a assinar um termo de confidencialidade e preservar segredos do TSE, né, sei lá, por toda a vida. Assim, o termo de confidencialidade nem tinha uma data de expiração. Então, depois de muita pressão, esse termo foi enormemente relaxado na edição do ano passado, e o escopo dele ia até o dia em que o TSE publicava o relatório final, ou publicou o relatório final. Para vocês terem uma ideia de restrições adversariais, restrições artificiais, esse era o ambiente de testes. Então, os pesquisadores trabalhavam nessas bancadas verdes, a minha equipe era o grupo 1, a gente tinha na bancada do grupo 1 duas urnas eletrônicas e alguns computadores. À direita, vocês podem ver lá algumas máquinas que tinham acesso à internet. Ali no canto da sala, protegido por aquela portinhola, tinham máquinas onde a gente lia o código-fonte. A gente podia acessar o código-fonte. Não era permitido tomar notas em papel no ambiente de leitura do código-fonte e trazer essas notas em papel para a bancada onde a gente trabalhava. Então, é claro que a memória humana funciona muito bem, a gente decorava coisas, nem que fosse de byte a byte, para trazer, para transportar chaves criptográficas, mas a gente simplesmente não podia tomar notas em papel e transportá-las nessa distância aí de 10 metros. Inicialmente, eles colocaram a restrição que a gente também não podia tomar notas do que era consultado na internet e trazido de volta para as bancadas. Então, o que a gente fez foi abrir navegadores em zoom máximo para a gente poder copiar coisas da nossa bancada num computador que estava com acesso à internet. Então, você perde um monte de tempo encontrando soluções para contornar restrições artificiais, ao invés de fato, trabalhar analisando a segurança do equipamento, né? Fora o tempo perdido em formulários e burocracia. Próximo slide, por favor. Bem, então os testes têm restrição, mas eles cumprem um papel. Eles têm sido úteis para pesquisadores detectarem vulnerabilidades e fazerem análises independentes do sistema. Outros mecanismos que o TSE alega que são úteis para a transparência são a zerésima, o RDV e a votação paralela. Bem, a zerésima é só aquele documento impresso no início da sessão de votação. Ele não prova que o software é honesto. É basicamente um documento dizendo que todos os candidatos têm 0 votos no início da votação. Isso não prova que o software lá contido está se comportando de maneira honesta, apenas que ele imprimiu um documento falando que todos os candidatos têm 0 votos. O RDV é essa lista embaralhada, né, que eu já citei uma vez,
que tem as escolhas dos eleitores embaralhadas entre si para proteger o sigilo do voto, desassociar a ordem de votação da ordem de armazenamento nesse arquivo. O TSE alega que esse arquivo é útil porque ele permite recontagem. Se alguém contestar o resultado de uma sessão eleitoral, você pode contar os votos no RDV e bater com a contagem que o próprio software fez. O grande problema desse argumento, evidentemente, é que o mesmo software produz o RDV e a contagem oficial. Então, se ele está sob controle de um atacante, como eu vou demonstrar mais à frente, nos testes do ano passado, versões fraudulentas, mas compatíveis entre si desses dois arquivos, vão ser produzidas. Então, isso não é recontagem, esse procedimento não tem chance de recuperar o resultado correto. A votação paralela, em primeira análise, parece fazer sentido, mas há várias condições na forma como ela é realizada que permitem ao software tentar descobrir se ele está na eleição real ou na eleição simulada. Então, lembra do caso da Volkswagen, onde os detectores de poluentes sabiam se estavam no ensaio de emissão de poluentes ou em campo, e poluíam muito mais quando eles estavam em campo. Então, um exemplo muito simples de característica da votação paralela que o software pode usar para descobrir que está na votação paralela é que eleitores de votação paralela não têm, tipicamente, suas digitais cadastradas, até porque eles são fiscais de partidos ou de órgãos do judiciário e aquela sessão eleitoral foi construída apenas para fazer uma simulação. O tamanho e a qualidade da amostra também é preocupante, porque são muito poucas urnas que participam da votação paralela, não é representativa num estado grande como São Paulo. 5 urnas apenas selecionadas aleatoriamente, por exemplo, não são uma amostra representativa. Então, tem um exemplo de código muito simples, obviamente isso apareceria de forma ofuscada no código, que não seria nunca detectado pela votação paralela. Suponha que alguém ou um atacante interno que tem acesso ao código-fonte do sistema, ou um atacante externo que alterou o sistema antes dele ser instalado nas urnas, injetou o seguinte trecho de código, né? Se alguém votar no candidato nulo cujo número é tudo 9, ative certo comportamento malicioso. Por exemplo, armazenar os votos de todo mundo para quebrar o sigilo. Se a votação paralela não testar tudo que você pode digitar na urna em qualquer ordem possível, esse código nunca vai ser ativado numa eleição simulada. Mas você pode coagir um eleitor para fazer isso no início da sessão real, e assim aquela urna não mais vai se comportar de maneira honesta. Você também pode pedir uma auditoria depois da eleição, como foi realizado em 2014. Né? E é muito interessante ler o relatório daquela auditoria, porque os especialistas envolvidos concluíram que não foi possível concluir nada. Assim. Eles disseram, a gente não conseguiu coletar evidências de que não houve fraude na eleição anterior e o sistema não permite a plena auditoria, o que é uma limitação, ou que é uma conclusão lógica a partir das limitações de um sistema de votação exclusivamente eletrônico. Além disso, as condições de auditoria são fortemente influenciadas pelo próprio TSE. A auditoria tem que ser aprovada pelo TSE, tem uma série de termos que têm que ser negociados, o que limita a sua independência. Sem falar na influência da situação política. Muitos setores da imprensa noticiaram que aquilo se tratava de uma espécie de terceiro turno, onde o partido que perdeu está tentando dar o tapetão e inverter o resultado da eleição. Pedir auditoria de eleição é legítimo, é democrático. Eu não sei qual a intenção específica do partido, mas simplesmente o pedido ele é legítimo e deveria ser previsto no ordenamento jurídico de qualquer país. E o muito curioso, apesar do relatório dos especialistas ser inconclusivo, a conclusão divulgada por alguns setores da imprensa e o próprio TSE é que não houve fraude na eleição. Obviamente, tem um abismo entre essas duas conclusões, então a gente tem que sempre encarar a informação oficial com um certo ceticismo. Então, a conclusão, até dos próprios investigadores que participaram nessa auditoria de 2014, é que o sistema não é plenamente auditável. Esses mecanismos de transparência implementados no sistema não são suficientes. Mas isso não deveria ser um problema, né? Porque o software é 100% seguro, foi isso que eu vi na TV, tinha um cara saindo de dentro de um cofre, e eu me convenci que o Brasil é líder mundial em tecnologia eleitoral. Talvez as coisas não sejam muito bem assim. E eu tenho largas evidências de que elas de fato não são. Bem, vou falar agora sobre os testes, os vários testes, né, as vulnerabilidades encontradas ao longo do tempo. Em 2012, eu coordenei a equipe que venceu aquela edição dos testes, era uma competição, a gente encontrou muitos problemas. Em primeiro lugar, a gente encontrou uma vulnerabilidade trivial naquele mecanismo que embaralhava os votos entre si. Era trivial reverter esse embaralhamento, baseado apenas em informação pública. A gente também observou que alguns segredos criptográficos, algumas chaves criptográficas sensíveis do sistema eram armazenadas de maneira insegura, em texto claro no código-fonte, e compartilhadas entre todas as urnas. Então, você tinha 500 mil urnas, essencialmente armazenando a mesma chave criptográfica. Percebemos também que a verificação de integridade do sistema era
insuficiente. O sistema verificava se ele próprio havia sido manipulado ou não. Há um argumento muito simples contra a autoverificação de integridade, que é o seguinte: imagina uma pessoa que quer descobrir se ela tem uma doença mental ou não. Ela, ao invés de ir num médico, né, num terceiro, para tentar descobrir se ela tem uma doença mental, ela tenta descobrir se ela mesma está doente ou não. Né? Isso é uma limitação fundamental, porque o atacante pode alterar o software de votação para que não mais ele verifique se ele é legítimo ou não, mas imprima na tela que está tudo bem. Na época, nós concluímos que esses problemas eram resultado de um processo de desenvolvimento inseguro, né? Uma cultura interna sem transparência, que confiava que ninguém vai ter acesso ao código-fonte por tempo suficiente para, talvez, descobrir essas decisões de projeto equivocadas, e um sistema construído pensando que qualquer adversário necessariamente é externo. Ele nunca vai ser interno. Então, esses mecanismos de segurança implementados, eles não resistiam ao projetista do próprio sistema, ou à equipe de desenvolvimento que tem acesso às chaves criptográficas armazenadas diretamente no código-fonte. Então, para dar um exemplo concreto, esse foi exatamente a vulnerabilidade que a gente encontrou no sigilo do voto. Então, toda a informação necessária para você reverter o embaralhamento desse arquivo chamado RDV era a hora de impressão da zerésima. Por quê? Esse embaralhamento era feito com as funções RAND e SRAND. Quem programa em C sabe que essas funções são péssimas do ponto de vista de comportamento aleatório. E a semente dessas funções era a informação impressa no documento oficial. Essa semente deveria ser secreta e verdadeiramente aleatória, não a tomada de tempo em segundos, impressa para todo mundo ver. Então, nosso ataque se baseava em capturar aquela informação em vermelho, alimentar num pequeno programa de 100 linhas de código no nosso computador, e, após uma eleição, recuperar os votos em ordem, assim descobrindo como votaram primeiro, segundo, terceiro eleitores e assim por diante. É claro que, para montar um ataque desse na prática, o mesário talvez tenha que manter um registro fiel da ordem de votação, mas há outras formas de utilizar ou de generalizar esse ataque para atacar eleitores específicos. Então, para dar um exemplo, esse é o RDV, tem as escolhas de 3 eleitores diferentes misturadas entre si. Esses espaços cinzas correspondem a eleitores faltosos. Então, a ideia é que, bem, se você não consegue reverter, né, esse embaralhamento, você não consegue recuperar as escolhas de cada eleitor em ordem. Próximo slide, por favor. Então, vamos supor, aliás, a gente não precisa supor porque essa informação é real. Então, o presidente do TSE nas eleições de 2010 votou às 11h20 da manhã em 37 segundos. E a gente sabe disso porque a foto divulgada pela Justiça Eleitoral dele votando tem um timestamp nos metadados que, com uma boa precisão, né, de onde ele estava e que ele votou às 11h20. Se você consegue capturar essa informação, e se você tem o log da urna eletrônica, que tem os instantes de tempo que cada eleitor votou, você descobre a posição desse eleitor em particular na fila de votação. Você sabe dizer se ele foi a posição número 51, por exemplo, porque vai ter um voto, talvez de número 51, que foi depositado muito perto das 11h20. Ao recuperar os votos em ordem, necessariamente o voto na posição 51 vai ser o voto desse eleitor. Né? Então, todas as condições técnicas necessárias para se recuperar o voto do presidente do TSE nas eleições de 2010 continuam presentes. Você só precisa de acesso à informação pública. É claro que a gente nunca fez isso, porque deve dar cadeia, mas as condições estão lá. Em 2016, um pesquisador chamado Sérgio Freitas, que vive em Brasília, inclusive ele já tinha participado em 2009, tinha mostrado um ataque de captura de rádio de frequências emanadas pelo teclado da urna para quebrar o sigilo do voto. Em 2016, ele participou novamente e mostrou que o boletim de urna tinha um código verificador que não era seguro. O ponto era o seguinte: se uma urna eletrônica falhar, você precisa extrair um resultado parcial dos votos computados até aquele momento e digitá-los manualmente em um outro sistema chamado sistema de apuração. Para evitar que o mesário responsável por isso distorça a votação até aquele momento, há um código verificador que você digita para verificar se aqueles números, né, aquelas votações parciais estão corretas. O problema que ele descobriu é que o código primeiro é muito curto, são apenas 5 dígitos, e nenhum segredo participa do seu cálculo. Então, se você sabe como, ou ainda, outra forma de falar isso, nenhuma chave criptográfica, essa não é uma função chaveada, não tem segredo como entrada entre as entradas. Então, se você sabe como a função é calculada, você consegue gerar outra votação, calcular o código verificador correto e entrar com esses dados fraudulentos no sistema de apuração e transmitir normalmente o resultado fraudulento agora da eleição. Provavelmente isso nunca foi usado em eleições oficiais, porque um número muito pequeno de sessões eleitorais utilizaram esse sistema de apuração em eleições anteriores. É um sistema para contingências. Mas ele abriu uma nova frente de ataque nos testes, ao demonstrar o primeiro ataque contra a integridade de resultados, que isso não tinha acontecido até então.
Então, agora, no próximo slide, eu começo a falar da equipe que participou dos testes do ano passado. Bem, a equipe foi formada por membros do ELT, é um time de competições Capture the Flag, e muito interessante da composição da equipe é que cada um dos membros tinha habilidades muito distintas. Eles montaram um time e me convidaram para coordenar os trabalhos, porque eu já tinha participado dos outros testes, então eu basicamente sabia onde as coisas estavam na base de código, que decisões equivocadas de projeto provavelmente ainda estariam lá 5 anos depois, e eu sabia também navegar bem nas restrições dos testes, formular planos de ataque que funcionam bem sob as restrições impostas pelo TSE para os investigadores que participam desse teste. Isso funcionou muito bem durante os testes, porque em vários momentos que a gente travou durante os testes, né, sem saber exatamente como prosseguir, um membro distinto tinha uma ideia brilhante e a gente conseguia ter um novo progresso e conquistar um objetivo inédito. Próximo slide. Então, houve uma fase de inspeção de códigos de 3 dias, onde as equipes puderam observar a versão mais recente do sistema. Antes mesmo disso acontecer, no edital de abertura do teste, publicado pelo TSE, já se falava que os investigadores nos testes não teriam acesso a chaves criptográficas. Curiosamente, alguns meses antes, eu havia ventilado numa palestra, acho que foi no RoadSec, que eu tinha a teoria da conspiração que eles não iam apagar chaves criptográficas do código, eles realmente iam movê-las para lugares seguros. Bem, a minha teoria da conspiração não era uma teoria da conspiração, né? Na verdade, ela era a verdade. Quando a gente chegou lá e começou a inspecionar o código, a gente viu que tinha referências a chaves criptográficas que não estavam em lugar nenhum da base de código. Ao perguntar para a equipe do TSE por que era esse o caso, eles disseram, não, a gente apagou as chaves criptográficas para aumentar o desafio de vocês. Assim. Felizmente, ou talvez não seja nem felizmente, eu acho que existe algum tipo de justiça no universo que manteve uma das chaves no lugar onde a gente precisava. Então, a urna eletrônica estava migrando da versão 2.6 para a versão 3.18 do kernel do Linux, tinha uma chave AES que encripta os flashes de carga, todas as memórias das urnas, essencialmente, que estava às claras no código-fonte. Então, a gente sabia que com essa chave a gente já conseguiria decifrar o cartão que instala software antes das urnas e inspecionar seu conteúdo, né, o que seria a primeira barreira que qualquer atacante realista iria tentar transpor. Então, o que fizemos nos 3 primeiros dias? O primeiro dia era um dia de preparação do ambiente. Então, a gente preencheu toneladas de formulários, a gente instalou Kali Linux nas nossas máquinas Linux, a gente pediu mais computadores, só tinha um, então a gente pediu vários, porque tinha múltiplos membros da equipe que iriam implementar coisas. E a gente, nos segundo e terceiro dia, a gente já conseguiu decifrar a mídia de instalação de software. A gente já tinha acesso às claras a todo o conteúdo de um cartão que instala software na urna antes da eleição. Esse é um ponto muito interessante de ataque, porque o mesmo cartão instala até 50 urnas distintas. Então, se um adversário consegue tomar controle de um número razoavelmente pequeno de cartões, ele tem um poder de amplificar o ataque dele em 50 vezes, né, dependendo dos procedimentos seguidos em cada tribunal regional eleitoral que efetua esse processo antes da eleição. Ao decifrar o cartão, a gente percebeu que tinham 2 bibliotecas do sistema que não tinham assinatura digital, ou seja, sua verificação de integridade não estava sendo verificada corretamente. Se essas bibliotecas não têm assinatura, quer dizer que a gente pode simplesmente modificá-las. Então, a gente injetou código em todas essas funções das bibliotecas para imprimir fraude na tela. E conseguimos completar uma carga com sucesso dessa versão adulterada do software. Quando o software subiu, apareceu fraude na tela. E, nesse momento, a gente já estava absolutamente satisfeito, porque a gente já tinha, evidentemente, o que a gente chama de execução arbitrária de código. A gente podia já embutir nessas bibliotecas sem a verificação de integridade o código que a gente quisesse para fazer o que a gente quisesse. Então, isso é um comprometimento total do sistema. Infelizmente, isso parece insuficiente para a maioria das pessoas, especialmente aquelas que não entendem como sistemas computacionais funcionam. Então, nós prosseguimos para utilizar essas bibliotecas sem assinatura como vetor de ataque para outras propriedades de segurança do equipamento. Próximo slide, por favor. Então, no 4º dia, era uma quinta-feira, a gente já conseguiu explorar as funcionalidades fornecidas por essas bibliotecas. Uma dessas bibliotecas era a biblioteca que gerava o log da urna. Então, a gente simplesmente conseguiu fazer alterações nessa biblioteca para trocar uma mensagem do log por uma mensagem distinta e executamos a eleição inteira mostrando que o log produzido era um log adulterado. Então, isso invalida o log completamente como ferramenta de auditoria. A gente poderia escolher que eventos iriam para o log da urna ou não.
Isso pode ser útil, por exemplo, para esconder um alto índice de contorno da identificação biométrica por um mesário malicioso. Então, isso pode ter impacto na eleição real. A gente também, a outra biblioteca que estava sem assinatura, ela gera chaves criptográficas para o RDV. Então, aquele arquivo que tem as escolhas embaralhadas dos eleitores, apesar de não servir, né, para recontagem, ele fragiliza enormemente o sigilo do voto. Não só pela aleatoriedade, ou quão bom é essa permutação, esse embaralhamento entre os votos, mas também porque, se um atacante consegue 2 versões consecutivas desse arquivo, a diferença dessas versões vai dar os votos daquele eleitor em específico. Então, suponha que um juiz da Lava Jato vai votar. Se o mesário consegue uma versão legível desse arquivo, da memória da urna, e uma versão imediatamente posterior ao voto desse juiz, ele sabe exatamente como esse juiz votou. Então, talvez esse seja um ataque relevante contra alguns eleitores em particular. Como a gente pôde injetar código nas bibliotecas, a gente injetou o código nessa biblioteca para abortar logo no início de uma função que gerava uma chave criptográfica. Isso quer dizer que a chave era inteiramente composta por zeros, como a chave era de nossa escolha, a gente conseguia decifrar esse arquivo em instantes subsequentes e conseguir determinar com exatidão qual era o voto de um eleitor em particular. Então, observa, era apenas uma biblioteca sem assinatura. Você pode usar como vetor para violar o sigilo do voto de eleitores específicos, que são sensíveis por algum motivo. A gente também conseguiu acoplar um teclado na porta USB da urna, que tinha um driver carregado para receber comandos de um teclado, e injetamos código para imprimir na tela o que era digitado no teclado, para mostrar que, novamente, a gente estava, em tempo real, utilizando um dispositivo estranho para emitir comandos que não eram especificados na programação original do equipamento. Então, o progresso no final do 4º dia foi, do ponto de vista das propriedades de segurança do equipamento, foi decifrar o RDV para descobrir ou violar o sigilo de um voto específico. Novamente, a gente já tinha execução arbitrária de código. Isso eram apenas múltiplas tentativas de mostrar aqui qual é o impacto de se ter execução arbitrária de código, apesar de ser evidente, assim, mas a gente achou importante formalizar mesmo assim. No último dia, foi o dia mais interessante, a gente perdeu um monte de tempo na manhã da sexta-feira, fazendo uma demonstração do que a gente tinha feito no dia anterior. A gente até pulou o almoço para tentar recuperar algum do tempo perdido, mas a gente conseguiu algo muito interessante. A gente observou que o aplicativo de votação, que de fato a gente interage enquanto eleitores, estava ligado com essas 2 bibliotecas sem assinatura. Então, a gente poderia injetar código nas bibliotecas sem assinatura para alterar o comportamento do aplicativo de votação, do software de votação chamado Vota, votação oficial. Então, a gente conseguiu, por exemplo, alterar o identificador da versão do software. A versão do software era hora da estrela, a gente mudou para hora da treta, porque parecia engraçado. A gente também alterou mensagens apresentadas para o eleitor durante a votação. Então, eu vou apresentar o exemplo disso nos slides posteriores. Mais importante ainda, a gente conseguiu interferir com o armazenamento dos votos. A gente achou exatamente a função e o endereço em memória no aplicativo de votação que armazena os votos numa cédula no estrutura de dados em memória. E colocamos um aborto antecipado nessa função para que nenhum voto fosse armazenado. De fato, ao simular uma eleição utilizando essa versão adulterada do software, a urna apresentou o erro de consistência cédula vazia. Ou seja, a gente estava exatamente no lugar certo, interferindo como os votos eram armazenados em memória. Em paralelo, enquanto eu executava esse ataque na urna, os membros da equipe tinham preparado um ataque para desviar votos entre candidatos. Se você sabe exatamente qual é o endereço da função que recebe um voto para armazenar em memória, essa é a mesma função onde você incrementa um no voto que chegou para desviá-lo para um outro candidato. Então, a gente conseguiu terminar esse ataque no nosso computador, testar até onde era possível testar no computador. Como os testes foram interrompidos às 18 horas da sexta-feira, a gente não conseguiu fazer uma nova carga dessa versão do software adulterada na urna eletrônica e mostrar esse ataque no hardware real. A gente até protestou falando, não, a gente vai montar esse ataque. O argumento do TSE é que o edital previa que acabava às 18 horas, nada a partir dali ia valer, então a gente não teve muito o que fazer. A gente nunca vai saber se nosso ataque estava realmente correto. Ainda que não estivesse, qualquer pequeno ajuste ia corrigi-lo. Assim, né? Então, vale a pena lembrar que o atacante não precisa terminar às 18 horas de montar a fraude dele, porque o edital diz que sim. Né? Ele pode, talvez, virar uma noite a mais e conseguir completar o último ataque que ele precisa. Outro desenvolvimento muito importante no último dia é que a equipe de peritos da Polícia Federal encontrou um outro caminho para a chave criptográfica que nós extraímos diretamente do código-fonte. Eles mostraram como carregar o flash de carga numa máquina virtual e a execução prosseguiu até a imagem do kernel decifrada aparecer em memória, e eles observaram claramente a chave que a gente encontrou no código-fonte no mapa de memória da máquina virtual. Então, mostrando um caminho alternativo, sem precisar do código-fonte, para essencialmente montar o mesmo ataque que a gente montou. Próximo slide. Então,
Então, está aqui uma demonstração simples, né, do resultado principal que foi finalizado em tempo dos testes. Então, supõe que o eleitor vai interagir com a urna eletrônica, ele escolheu 61 porque ele quer para presidente, sei lá, natação. Esse é o simulador oficial do TSE, para as pessoas entenderem como funciona a interface gráfica da urna eletrônica. Próximo slide. Nós alteramos aquela mensagem que aparece para o eleitor, instruindo o eleitor a votar 99. Né? E aí, claro, esse eleitor é facilmente influenciável e decidiu mudar para 99, talvez escolhendo uma opção um pouco democrática. Assim, né? Mas a ideia é, você pode, apesar de ser um ataque que pareça não ter grande importância, isso faria um enorme estrago na eleição real. Certo? Você instrui eleitores a votarem em certos candidatos, dependendo do número que foi apresentado. Então, foi uma forma que a gente encontrou de mostrar como a execução arbitrária de código pode, por uma interferência muito simples com o software de votação, já causar um estrago palpável. Mais um slide, por favor. Contramedidas que o TSE implementou. Então, no dia 8 agora, nós fomos novamente convidados a participar do que eles chamaram de testes de confirmação, onde eles divulgaram que contramedidas foram implementadas para tentar mitigar ou resolver os problemas que encontramos. Então, nos 5 meses que eles tiveram, eu diria que eles fizeram um bom trabalho. Eu observei uma atitude melhor da equipe de desenvolvimento comparado com outras edições, né, desses testes. E eles corrigiram, por exemplo, a verificação de integridade. Haviam múltiplos bugs, múltiplos erros de programação que permitiram que a gente alterasse essas bibliotecas sem nenhuma restrição. Eles também automatizaram um procedimento que assina todos os arquivos para não esquecerem de nenhum arquivo novo que possa vir a aparecer na base de código. Foi exatamente o que aconteceu com essas 2 bibliotecas que nós utilizamos. E implementaram várias camadas adicionais de ofuscação, que não são camadas de segurança real. No máximo, elas impõem algum obstáculo adicional a um atacante externo que não tem conhecimento detalhado sobre como o sistema funciona. Para dar um exemplo, ao invés das chaves criptográficas ficarem armazenadas no código-fonte, agora, as chaves foram movidas, ou pelo menos eles utilizaram um segredo que já está armazenado na BIOS das urnas eletrônicas desde 98, esse foi o argumento que eles sustentaram, e colocaram no código-fonte posições da BIOS que seriam utilizadas para compor dinamicamente uma chave criptográfica. Isso mitiga um ataque externo que não tem informação sobre como o sistema funciona, mas, evidentemente, tudo que você precisa fazer é obter uma urna eletrônica, extrair o conteúdo da BIOS, ou talvez colaborar com o fabricante para ter uma cópia da BIOS, e extrair esse segredo uma única vez, porque ele continua compartilhado entre todas as urnas. Então, evidentemente, isso não resolve o problema arquitetural, isso basicamente ganha tempo até a eleição, ou até que um procedimento mais elegante e correto de derivação e gerência de chaves seja colocado em prática. Então, o que dá para dizer como conclusão preliminar é que o procedimento de carga ficou um pouco mais robusto. Agora, o cartão de carga não tem tudo o que você precisa para adulterar o conteúdo do software de votação que está lá armazenado. Você precisa também de uma cópia da BIOS, que é compartilhada entre todas as urnas, o que me permite concluir que o sistema continua enormemente vulnerável contra ataques internos, que têm informação sobre como o sistema foi implementado. Próximo slide, por favor. Que problemas persistem? Software é para todos os propósitos secretos por mais de 20 anos. Certo? A gente vota com software secreto. Alguns pequenos sortudos conseguem ver pedaços desse código-fonte se eles participarem dos testes ou forem indicados por partidos, ou por suas universidades ou por alguns órgãos. Mas a população em geral, apesar de financiar o software de votação e toda essa empreitada, continua não podendo inspecionar o software de votação. E é muito importante afirmar que a etapa de inspeção de código de meses, que é oferecida aos partidos, envolve a assinatura de um termo de confidencialidade. Então, mesmo as pessoas que participarem dessa etapa não podem publicamente relatar suas conclusões. O software já foi demonstrado inseguro em várias ocasiões, né? Eu citei algumas delas nos testes públicos de segurança. Não, continuamos sem mecanismo de recontagem. Se o sistema é exclusivamente eletrônico de votação, aí não tem como produzir um resultado diferente dos bits que foram produzidos no final da eleição. Então, isso impede recontagem. Não há auditoria efetiva, né? Essa é a conclusão, inclusive, dos pesquisadores que participaram da auditoria de 2014. Há conflitos de interesse em todo lugar, eu listei vários deles ao longo da palestra, e atacantes internos ainda continuam completamente ignorados. Próximo e último slide. O que podemos fazer, né, para terminar de forma minimamente construtiva? Continuar pressionando pela implantação de um registro físico conferível pelo eleitor, de que suas escolhas são registradas corretamente, que é popularmente chamado de voto impresso. Essa foi a conclusão a todos os outros países que tinham votação eletrônica, ao perceber que eles não conseguiriam projetar um sistema baseado em software e hardware que era seguro o suficiente contra os próprios projetistas. A forma que eles encontraram de permitir o eleitor
verificar que o comportamento é honesto durante as eleições foi produzir simplesmente um registro físico que o eleitor possa conferir e possa ser utilizado numa recontagem, numa auditoria posterior. Eu considero também que seria desejável publicar o software de votação para inspeção pela sociedade em geral. Afinal de contas, estamos todos pagando por essa brincadeira. Isso não é suficiente, porque ainda continua muito difícil saber se o software que você inspecionou no conforto do seu lar é o que está, de fato, rodando na urna eletrônica no dia da eleição. Traçar ou acompanhar ou projetar a logística de forma a fornecer garantias disso é um procedimento, é uma tarefa que continua muito difícil. Mas seria muito bom ter a versão do software de votação publicamente disponível para que o TSE se sentisse mais pressionado a tomar boas decisões de projeto do ponto de vista de segurança. E, evidentemente, precisamos de mecanismos mais fortes para controle social de como o sistema é projetado e colocado em prática. São as nossas eleições, elas pertencem à sociedade, elas não pertencem a certas autoridades do judiciário. Muito obrigado pela atenção de vocês.